Olá, grande concurseiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo dessa semana. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma banca que não é caloura por aqui no Inglês de Concurseiros. Vamos conversar sobre a banca VUNESP, porque a VUNESP é a banca que está responsável pela organização e aplicação das provas escritas, objetivas, né, para o concurso da progressão funcional dos professores do estado de São Paulo. Eu não tinha acesso a alguns documentos, então não fiz um vídeo antes, porque eu não conhecia a estrutura e como que essa prova ia acontecer. Mas semana passada, uma inscrita aqui do canal gentilmente entrou em contato comigo, me enviou vários documentos, e aí, então, ela fez com que esse vídeo fosse possível e se tornasse realidade. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a Tânia pela sua disponibilidade e lembrar para vocês que é isso mesmo, pessoal, é como eu sempre comento aqui no canal, o inglês de concurseiro é feito para vocês e com vocês. Aí a prova de quando a Vânia me mandou esses documentos, tá? Bom, essa prova que a VUNESP está aplicando, ela vai acontecer todos os meses, até onde entendi, já aconteceu a primeira prova em janeiro e vai acontecer até junho, tá? A última prova. A próxima vai ser aplicada agora dia 23 de fevereiro. Então a prova veio até as minhas mãos, eu respondi as questões, fiz uma análise da prova e no vídeo de hoje eu vou comentar a minha perspectiva da analítica dessa prova, vou comentar como que a VUNESP estrutura as suas questões e trazer aqui umas dicas para você observar em relação aos conteúdos e também vou trazer aqui algumas dicas de estudo, né, para ajudar você, professor que vai fazer essa prova da carreira do magistério do estado de São Paulo, ou para qualquer outro concurseira de plantão que vá prestar alguma prova que está sob a responsabilidade da banca da VUNESP. Tá? Bom, começando sobre a análise desta prova. A prova, ela não era uma prova difícil. Eram 60 questões, das 60 questões, 40 de conhecimentos relacionados à língua inglesa. Dentro dessas 40 questões relacionadas à língua inglesa, 20 questões eram de cunho de conhecimento linguístico. O que é isso? Conhecimento de gramática, de norma culta da língua inglesa. 20 questões, eu contei uma por uma, depois chequei novamente, 20 questões. Depois, as demais que sobraram, 15 questões eram relacionadas à interpretação de texto. 15 questões de interpretação de textos, textos teóricos e metodológicos, que a VUNESP, ela tem essa característica muito parecida com a banca da FGV nos concursos de professores. Ela dá preferência para textos relacionados à área de formação teórica do professor, né? E a VUNESP fez isso nessa prova. Então, ela tinha textos de conhecimentos teóricos metodológicos, a grande maioria deles, não eram todos, né? E ela cobrava as questões de interpretação ali dentro. Sobraram 5 questões. Somente 5 questões eram de conhecimentos teóricos e metodológicos relacionados à área de formação de professores, tá? Que conhecimentos eram esses que foram cobrados? A língua inglesa na BNCC, métodos e abordagens, que ela cobrou também, teorias de aquisição, gêneros textuais. Foi mais ou menos essas que eu me lembro agora de cor, mas que são 5 de conhecimentos teóricos metodológicos, isso foi mesmo, tá? A VUNESP, ela tem uma característica muito particular nas provas dela, que você já deve ter percebido. Vários textos mais curtos, como eu disse, textos teóricos e metodológicos, mais enunciados longos e alternativas longas. 5 alternativas longas. O que ela faz, vamos dizer assim, de mais boazinha para facilitar a vida do candidato, é que das 5 alternativas, 3, logo de cara, você exclui como alternativas possíveis. Só sobram 2 para o candidato e a candidata ficar analisando. Por que ela faz as 5 alternativas? Porque isso toma seu tempo de prova. Isso faz com que você tenha que ler mais, consequentemente, você vai gastar muito mais energia do seu cérebro pensando e analisando toda aquela frase que você precisa ler, tá? Mas você consegue ver que 3 você já descarta de imediato, tá? Em relação aos conteúdos da parte teórica e metodológica, eu desconheço, não chegou até hoje na minha mão, tá? Prova da VUNESP que não tenha, no mínimo, uma questão sobre a língua inglesa na BNCC. E nessa prova, para os professores do estado de São Paulo, tinham também 2 questões sobre a língua inglesa na BNCC. Então, a primeira dica já fica aqui. Se você ainda não pegou a parte da língua inglesa na página de 242 até a página 263 para estudar, você está deixando de investir ali num conhecimento importantíssimo para a sua melhor, né,
pontuação dentro desse concurso, tá? O que ela pode cobrar? Ela vai cobrar tudo que você tiver ali. O conceito de língua franca, os eixos organizadores, o que prega cada eixo organizador, as 6 competências da língua inglesa, que são diferentes das 10 competências que estão ali na parte geral da BNCC, precisa saber, tá? Aqui no canal já tem 2 vídeos sobre a língua franca, um vídeo sobre a língua franca, né? Não sei se tem uma questão da VUNESP, mas tem uma definição. E tem o vídeo também que fala sobre os eixos organizadores. Vou deixar o link aqui na descrição. Além desse material de vídeo, tem também um mini curso A Língua Inglesa na BNCC, que esse ano de 2025 eu já atualizei, com mais de 30 questões que eu separei, recolhi de provas de concursos de 2024 e coloquei no módulo Língua Inglesa na BNCC 2025. Fiz ali com mais de 30 questões, faço análise e comentário de cada uma delas para ajudar vocês a compreenderem como que esse conteúdo pode ser cobrado por diferentes bancas examinadoras. Então, tá ali uma ótima oportunidade para você aprofundar e, de uma vez por todas, acabar com qualquer dúvida em relação à língua inglesa na BNCC que possa te impedir de melhorar a sua pontuação. Outro conteúdo muito interessante é o conteúdo de métodos e abordagens. Mas aqui fica uma dica. A VUNESP, ela tem um trick, uma pegadinha que ela costuma fazer nas provas de métodos e abordagens. Ela costuma cobrar, quando ela vai falar sobre esse assunto, não o nome do método, mas a teoria que originou o método. O que é isso, Karine? Calma, vou te explicar. Ela, ao invés de colocar método direto na alternativa, ou método gramática-tradução, ou colocar o método audiolingual, ela vem lá e diz assim, abordagem estruturalista, a abordagem funcionalista. Se você não sabe que o método direto, que o método audiolingual e o gramática-tradução foram construídos tomando como base teorias estruturalistas, você tem mais dificuldade para acertar esse tipo de questão. Tá? E aproveitando, falando sobre isso, sobre essa explicação sobre as teorias que fundamentam os métodos, tem também para você, professor, que vai fazer essa prova de progressão, até mesmo para sua carreira, para você entender como trabalhar os métodos em sala de aula, tem um mini curso aqui com aulas sobre o que são métodos, quais os métodos de ensino-aprendizagem que aconteceram, que surgiram ao longo da história da linguística, a abordagem, o que são técnicas, e também cheio de questões de concursos sobre esse assunto para ajudar você a gabaritar esse tipo de questão, tá? Então, vou deixar aqui, além dos vídeos, também o link desses 2 cursos sobre métodos e abordagens. Por quê? Porque eu não vou fazer um curso preparatório só para a VUNESP, uma vez que, se os conteúdos são, na sua maioria, conteúdos de conhecimentos linguísticos, né? Você pode encontrar isso com mais facilidade na internet, nos cursinhos de apoio para vocês. Então, eu fico mais com a minha área de atuação mesmo, que é a parte de conhecimentos teóricos metodológicos. Então, eu fiz esses 2 cursos baseado ali no que eu trabalho em sala de aula com meus estudantes na licenciatura, tomando também como referencial questões de concursos públicos e tentei colocar ali da maneira mais prática e objetiva para te ajudar a compreender esse conteúdo e gabaritar todas essas questões, tá? Ah, Karine, mas você não vai fazer nenhum preparatório? Então deixa pelo menos dicas para ajudar a gente no estudo. Claro que sim, professor, professora e concurseiro de plantão que vai fazer prova sobre a VUNESP, tá? A primeira coisa muito importante, que eu nunca comentei aqui, tá? Mas agora eu vou começar a comentar, que eu observei é o foco. Gente, não adianta você fazer a sua inscrição para um concurso, começar a estudar, se você não tiver bem claro na sua mente o objetivo que você quer alcançar. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu me lembrei muito. Não foi nem da época que eu fiz o concurso, não. Foi mais da época mesmo que eu estava precisando fazer um doutorado e terminar esse doutorado, porque dependia dele uma progressão funcional na minha carreira. Assim como vai acontecer com os professores do estado de São Paulo. E eu sofria muita pressão. Muita pressão do meu companheiro, muita pressão da minha família, porque eu não participava de eventos sociais da família. Então, as pessoas tinham dificuldade de entender isso, mas dentro de mim tinha uma angústia e uma necessidade muito grande de terminar aquele trabalho, porque eu sabia que aquilo tinha um limite. E que a festa não, independente do que acontecesse, a festa, a reunião de família, eu teria novamente.
em nome de Deus, né, porque Deus que sabe de tudo isso, e realmente foi o que aconteceu. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu mantive a minha postura e tive o foco. Eu dedicava todo o meu tempo livre para me preparar, para escrever toda a minha tese de doutorado, para analisar os dados, para fazer pesquisa, para ler os livros e para estudar. Finalmente chegou o dia da minha defesa e graças a Deus eu consegui que ela acontecesse antes de que houvesse a próxima progressão e eu ficasse prejudicada. Então o foco é a primeira coisa que você precisa ter na sua mente e explicar para quem está próximo de você. Que você depende disso, que você quer muito estudar, para que esse momento passe logo e você possa voltar a usufruir da sua vida normal, né? É difícil conciliar, principalmente para professores e professoras, a vida familiar, a vida profissional e a vida social. Mas chega um momento que a gente precisa parar, pensar e focar. E ali trabalhar em cima daquele objetivo, tá? A segunda coisa, organização. O seu cérebro é igual ao seu quarto. Se o seu quarto está uma bagunça, você olha para o lado e não consegue encontrar aquilo que você procura, a mesma coisa acontece com o seu cérebro. Se você não tem uma rotina, se você não tem uma disciplina, o seu cérebro, ele não sabe para que lado ele deve ser conduzido. Um dia você estuda de manhã, você estuda de tarde, outro dia você estuda dormindo, outro dia você estuda ouvindo música, outro dia você estuda debaixo de barulho de obra, de construção. Como que você vai concentrar sua mente para que você possa raciocinar e compreender em cima daquela questão? As questões de concursos públicos para professores de língua inglesa, elas exigem sim compreensão. As teóricas, metodológicas, as linguísticas, todas as questões exigem muita concentração e muita compreensão. Então procure se organizar. Veja aí na sua rotina qual é o horário que você vai ter de maior tranquilidade para que você possa estudar. Qual é o local que tem menos barulho, né, que tem menos interferência de pessoas ou de barulho para que você possa concentrar os seus estudos, tá? E o terceiro, começar por aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade. Tem gente que fala, começa pelo que você sabe primeiro, que você vai eliminando. Não, porque quando você começa a estudar, é o momento que você está com mais energia, com mais disposição. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando cansado. Seu cérebro já não consegue mais manter a mesma concentração, né? E aí a gente indica para os concurseiros de plantão estudar 50 minutos, fazer uma pausa, uma caminhada, olhar pela janela, ouvir uma música, depois volta mais um pouco e estuda, e assim por diante, tá? Bom, essas seriam as dicas sobre esse processo que está acontecendo aí no estado de São Paulo, que está sob a responsabilidade da banca da VUNESP. Se você está fazendo algum concurso, que é da VUNESP, mas não está participando desse processo aí de progressão profissional dos professores, essas dicas também servem para você. Se tiver algum conteúdo que você tem interesse, que eu faça um vídeo aqui no canal para tentar explicar ou clarear e ajudar nessa parte do concurso público, é só acessar o meu WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, eu vou ter prazer em ajudar, tá? Eu quero desejar aos professores de São Paulo muito boa sorte aí nessas provas de progressão e também para os concurseiros e concurseiras de plantão. Agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua paciência e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!